Educação à distância, mudando realidades. Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Rosa Martins e estou aqui no Instituto Federal de Rondônia, no estúdio do campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim temos uma parede branca com pontos interligados. Eu estou utilizando um vestido de cor rosa, um vestido longo, e o sinal que me identifica na comunidade surda é este aqui. Como você sabe, nós estamos numa jornada estudando as teorias da aprendizagem. Já estudamos sobre as teorias comportamentalistas, as teorias cognitivistas, estudamos também sobre as teorias humanistas e hoje nós vamos estudar sobre estilos e estratégias de aprendizagem. Mas nesta aula nós vamos focar especialmente nos estilos da aprendizagem. E para isso, eu trouxe para vocês um produto educacional que foi desenvolvido por uma aluna nossa aqui do IFRA, eu tenho satisfação de dizer, professora Samara Elane, que desenvolveu esse produto no mestrado profissional aqui do Instituto, em rede, um mestrado profissional, e orientada pela professora Josélia Fontinelli, do campus Porto Velho Calama. Então, vou tratar um pouco sobre este material que foi produzido como fruto de seu mestrado e vamos aqui falar sobre os estilos de aprendizagem a partir desse material. Então, vem comigo que agora a gente vai estudar um pouco mais sobre os estilos de aprendizagem. Para isso, vou apresentar aqui para vocês este material que tem como nome Planejamento Afiliativo, práticas dialógicas e preferências de ensino e aprendizagem. Como eu disse a vocês, ele foi desenvolvido pela nossa aluna aqui do Instituto Federal, que já concluiu, a Samara Elane, e orientado pela professora Josélia Fontinelli. Este material ele vai estar disponível em breve na nossa biblioteca digital, nos nossos repositórios aqui do Instituto. Então, para falar um pouquinho sobre planejamento afiliativo, é preciso falar aqui da teoria da afiliação de Alain Coulon. E aqui, este autor, ele destaca aqui que há uma afiliação intelectual e uma afiliação institucional. Estes conceitos podem ser aprofundados na leitura do material da Samara, ok? E a partir deste material, vocês podem aprofundar nas obras, nos textos destes autores que a gente vai tratar aqui. Então, primeiro, é importante entender o que é afiliação intelectual. Resumidamente, é o controle das condições de realização. Por exemplo, intervenções orais oportunas. Então, para você ter um desenvolvimento afiliativo do estudante, você precisa entender que ele precisa se afiliar intelectualmente àquela instituição, para que ele possa entender os processos e possa, por exemplo, saber o momento de se colocar em determinadas situações. Isto demonstra que ele controla as condições em que ele realiza as suas ações, porque ele compreende aquela instituição e o funcionamento dela. A afiliação institucional já são instruções e ações, é a relação entre as instruções e ações. Demonstra também que ele não apenas compreende e age, mas ele também constrói elementos que o torna mais afiliado, vamos dizer assim, àquela instituição. E o exemplo que nós temos aqui é a elaboração de um cronograma individualizado, que é a partir deste cronograma que, por exemplo, que o indivíduo pode se colocar, se organizar dentro das regras institucionais. E eu quero destacar aqui porque nós estamos falando para um curso que é um curso de educação à distância. E nós sabemos que muitas vezes você chega a um curso sem direção, sem saber como manusear o AVA, como entrar nas atividades, como acessar os textos, também sem entender quais são as regras da instituição, quais são as regras do curso, e isto o torna vulnerável
para ser desmotivado em relação ao curso. E a ideia trazida aqui pela Samara no produto, a partir das teorias que ela estudou, é que nós, professores, precisamos pensar um planejamento afiliativo, que é um planejamento que torne esse aluno mais próximo da instituição e a instituição mais próxima dele, que ele não apenas compreenda as regras, mas ele consiga se posicionar, se colocar diante dessas regras adequadamente, oportunamente, e também ele possa construir ações que o ajudem a se manter nessa instituição durante o tempo que ele estiver de forma produtiva. Isto é um planejamento que vai afiliar o aluno e vai fazê-lo sentir pertencente àquela instituição, àquele curso. Então, resumidamente, é claro que eu estou trazendo algumas ideias aqui, mas resumidamente é isto. Então, o que nós, professores, precisamos pensar para o nosso aluno é que ele não detém todo o conhecimento do processo de aprendizagem, não detém todo o conhecimento do curso, do funcionamento do curso e nem das regras, e nem de como ele pode ser favorecido durante a aprendizagem dele aqui, e também nem como ele pode contribuir para o desenvolvimento deste curso. Então, esse planejamento afiliativo é colocar ações, construir ações para que o aluno se sinta pertencente àquele tempo que ele está aprendendo junto naquele curso. Então, voltando aqui para o nosso esquema, o planejamento afiliativo, ele valoriza a singularidade do estudante. Então, para que se valorize a singularidade, é importante conhecer a história deste aluno. Quem é o aluno que nós temos? Quem são os alunos e quem é especialmente cada aluno? É também uma abordagem inovadora para compreender o acesso à permanência e o sucesso dos estudantes. Então, essa abordagem ela foi considerada inovadora por essa preocupação de entender quem é este sujeito e de como a instituição pode torná-lo afiliado, vamos dizer assim, mas pertencente, sentindo-se pertencente, de fato pertencente àquela instituição. E aqui a gente pode se perguntar, como afiliar um estudante? E aí lá no produto educacional as autoras trazem, a ideia é entender as suas necessidades, adaptar formas de ensinar e estabelecer uma relação que estimule a inclusão e o envolvimento ativo de cada estudante no seu próprio processo de aprendizagem. Opa, aqui a gente já está lembrando das nossas teorias da aprendizagem que nós já estudamos em aulas anteriores, em envolver o estudante no seu próprio processo de aprendizagem. Vocês lembram de que teoria que nós estudamos? Tempo para pensar? Eu sei que você respondeu certo. As teorias humanistas. Dentro das teorias humanistas, o aluno ele é entendido como alguém que é capaz de autoaprender, de se envolver ativamente no seu próprio processo de aprendizagem. Então, aqui nós temos teorias que não são ditas, mas estão subentendidas neste grupo de pensamento sobre planejamento afiliativo, por exemplo. Então, é importante aquilo que vocês aprenderam nas unidades anteriores, que vocês comecem a relacionar com o que vocês estão aprendendo agora, para que essa aprendizagem seja de fato significativa. Então, aqui nós estamos entendendo que há uma preocupação com que o aluno ele tenha capacidade, condição de aprender e de se responsabilizar pela sua própria aprendizagem. E na educação à distância, isso é muito importante. Vamos continuar? Então, nesse sentido do planejamento afiliativo, de pensar em estratégias para que o estudante se sinta pertencente e construa ações que possa realmente se encontrar dentro daquele ensino, daquele modelo de ensino, então nós vamos pensar aqui nos estilos de aprendizagem propostos por Felder e Silverman. É o modelo, é um dos modelos, e aqui neste caso nós estamos trazendo este modelo, que é o que foi abordado no objeto educacional da professora Samara. E então, resumidamente, esses estilos de aprendizagem estudados por Felder e Silverman, eles se resumem em 5 dimensões. E aí é um alerta de que o indivíduo, na visão destes autores, ele tem
a condição de ter dois polos contrários nestas dimensões. Então, por exemplo, o indivíduo, uma dimensão é o visual auditivo, a outra dimensão sensorial intuitivo, o outro é o ativo reflexivo. Então, a gente vê que são dois polos contrários aí, ó, ativo, reflexivo, o sequencial e o global. Então, são essas 5 dimensões que, para os autores, são importantes para que o professor conheça os estilos de aprendizagem dos seus alunos. Ele pode ter mais essas características do que outras, e essas características definem seu estilo de aprendizagem ou definem prioritariamente esses estilos de aprendizagem. E aqui eu vou trazer alguns exemplos que são características dos aprendizes de acordo com o seu estilo de aprendizagem. Então, vou dar um exemplo aqui, que, por exemplo, o indivíduo tem a característica de preferência para geração de dados e informações, que é o que nós temos aqui no primeiro ponto. Esta característica é uma preferência de aprendizagem. O sensorial, ele vai ter a característica de observação e coleta de informações por meio de quê? Sentidos. Ele é sensorial. Já o intuitivo, ele vai usar sua intuição para especular, para dar palpites, para imaginar. Ele vai muito mais focar na imaginação, nas conexões mentais, do que exatamente nem coletar por meio dos sentidos. Então, há aqui uma relação entre esses estilos de aprendizagem com características específicas de cada um deles. Trazendo aqui no modelo aqui ativo e reflexivo. Eu falei do sensorial e do intuitivo. Ainda aqui no sensorial e intuitivo, com relação à característica velocidade e atenção. O sensorial, ele é mais cuidadoso e por isso ele pode ser mais lento. Não significa que ele não tenha condição de aprender ou que ele é lento porque ele não está aprendendo. Ao contrário, é a característica do estilo dele de aprender. Já o intuitivo, ele tem a característica de ser mais rápido, mas ele também pode ser mais descuidado. Então, quando a gente conhece o estilo de aprendizagem do nosso aluno, a gente pode ajudar naquilo que ele precisa. Então, no sensorial, se ele é mais lento, ele precisa de mais tempo para aprender, para explorar aquele objeto, ele precisa de mais tempo. Já o intuitivo, ele vai ser mais rápido, só que ele pode não entender, ele pode não conseguir chegar ao objetivo. Então, você precisa ter uma intervenção mais próxima para que ele não se apresse tanto e ele consiga compreender aquilo que você está ensinando. Vamos aqui para as características do ativo e reflexivo. Com relação à característica de relação com a passividade no processo de aprendizagem. O ativo, ele tende a não aprender numa situação de passividade. O ativo, ele precisa reagir. Já o reflexivo, ele tende a não aprender numa situação de passividade, da mesma forma que o ativo. Só que ele tem uma ação diferente. Ele precisa refletir. Enquanto o ativo precisa agir para ele aprender, o reflexivo precisa refletir. Então, são necessidades diferentes, apesar de que eles têm a mesma condição, né? Eles tendem a não aprender de forma passiva, só que eles têm ações diferentes sobre essa condição. Um precisa agir, o outro precisa refletir. Quando eu consigo conhecer meu aluno de forma suficiente para entender que ele precisa de esta ou aquela ação, eu consigo ajudá-lo melhor. Uma outra característica, as relações sociais no aprendizado. O sensorial, o ativo, desculpa, ele trabalha bem em grupo. É aquele estudante que ele trabalha bem em qualquer grupo que você pode colocá-lo, ele se adapta bem às regras do grupo. Já o intuitivo, ele trabalha melhor sozinho. Ou ele pode trabalhar em grupos pequenos, especialmente em duplas. Não trabalha bem com um número grande. Então, se você já consegue entender que aquele aluno, há alunos seus que trabalham bem com um grupo maior e há alunos que não conseguem
tem dificuldade para trabalhar com grupos maiores, ele trabalha melhor sozinho ou com poucas pessoas, você consegue ter flexibilidade na organização de formação de grupos, na divisão de tarefas. Então, isto é importante você entender que não é porque eu vou trabalhar com grupos na minha sala de aula que eu tenho que trabalhar com aqueles mesmos grupos. São 5 grupos de 4 pessoas. Esta informação, ela é uma padronização, mas ela não atende ao que nós estamos estudando aqui, que é o conhecimento sobre os estilos de aprendizagem. Eu não consigo afiliar o meu aluno para a minha disciplina, por exemplo, se falando numa escala mais específica, quando eu quero padronizar todas as minhas ações, considerando que há estilos diferentes de aprendizagem. Então, se eu vou agir de uma forma padronizada, é óbvio que eu não vou atender aos estilos de aprendizagem que existem ali na minha sala de aula. Por exemplo, aqui, as características de destaque do ativo. Eles tendem a ser experimentais. Experimentar, manusear, explorar. Os reflexivos, mais teóricos, mais refletindo sobre aquilo que menos o contato, né, experimental e mais a reflexão. Então, há aqui estilos de diferente. Não é que ele não vai querer manusear, mas ele vai demorar um pouco mais, de repente, para refletir sobre aquele experimento do que o outro que vai explorar muito mais em quantidade, especialmente. Vamos agora para o visual e o verbal. Então, com relação à retenção do aprendizado, o visual ele lembra melhor das coisas que ele vê, porque ele é visual. Figuras, diagramas, esquemas, filmes. Então, você vai ter aluno mais visual. Aprende vendo mais. Já vai ter aluno mais verbal, que ele tem o estilo que ele ouve, ele aprende mais ouvindo o que as pessoas falam, ouve mais a palestra, ele tem um estilo de aprendizagem que favorece a audição. Então, são estilos diferentes. E existem também outras características aqui do visual e do verbal. Por exemplo, aqui no visual sempre vai preferir uma demonstração visual do que uma explicação verbal. E o verbal ele vai preferir uma explicação verbal. E aqui falando do sequencial e do geral, que é o global. Então, o método preferido para quem é sequencial é o passo a passo, porque ele tem um estilo mais sequencial. Então, ele aprende quando ele sabe quais são as etapas e o que ele tem que fazer no passo a passo. Essa etapa dividida em pequenas unidades. Já o geral, o global, ele faz saltos intuitivos para a solução do problema, que é aquela visão mais do conjunto, do todo. No caso do sequencial, com relação ao material, para o entendimento, o sequencial ele tem uma compreensão maior dessa questão dos materiais para o entendimento parcial de algo. Já o global ele tem uma dificuldade com relação ao entendimento parcial de materiais. Com relação às habilidades de destaque, o sensorial tem uma capacidade de análise mais aguçada. O global, uma capacidade de síntese. São aqueles pesquisadores mais multidisciplinares. Então, a gente vem aqui a fonte desses estilos e dessa explicação aqui na prática de como os estilos implicam naquilo que a gente faz na sala de aula, naquilo que o aluno aprende na sala de aula, em como ele aprende. Felder e Silverman são, vamos dizer aqui, os representantes dessa proposta que nos fazem pensar que os alunos eles aprendem melhor conforme os seus estilos de aprendizagem. E é importante que nós, como professores, consideremos conhecer esses estilos para melhorar a nossa prática. E eu volto a dizer, não precisamos ter práticas padronizadas, porque essas práticas padronizadas, elas vão atender aqueles alunos que têm os estilos para estas práticas, mas vão excluir outros alunos que não conseguem ou que têm extrema dificuldade de acompanhar este estilo que nós temos. Geralmente é o nosso próprio estilo, ou o estilo que nós aprendemos com os nossos professores, que a gente acaba reproduzindo na sala de aula. Mas nós somos professores, esta é a nossa ciência, é o nosso campo de atuação. A gente precisa estudar os estilos de aprendizagem dos nossos alunos, porque isso vai ampliar as possibilidades desse aluno aprender, dele realmente querer
permanecer na escola, permanecer até o fim, porque ele vai se sentir mais afiliado àquilo que a gente faz. E aí, vamos concluindo agora, aqui com uma frase de Silver e de Felder Silverman, que fala o seguinte: uma classe na qual os alunos sempre são passivos é uma classe na qual nem o experimento ativo, nem o observador reflexivo podem aprender efetivamente. E eu quero destacar aqui que a palavra sempre, né? Se os alunos são sempre passivos, então nós temos aí um estilo predominante ali naquela turma. E é importante saber que a aprendizagem depende de como o professor conhece e age sobre esses estilos. Então é importante saber que conhecer a minha classe, os meus alunos, individualmente, que aí é a importância da singularidade, e também aquilo que predomina mais na minha turma. E ainda aqui temos a pergunta: como identificar os estilos de aprendizagem dos nossos estudantes? Primeiro, é importante conhecer o estudante, para que esse ambiente da sala de aula seja um ambiente acolhedor, inclusive afiliativo, aquilo que eu falei: se a gente padroniza, a gente exclui aqueles que não são daquele estilo. É importante também conhecer as percepções dos nossos estudantes, as preferências e os estilos de aprendizagem. É importante aqui, quando a gente fala de preferência, como é que o estudante prefere aprender? Ele prefere grupo, ele prefere trabalhar em grupo, ele prefere trabalhar sozinho? Qual é o problema do aluno trabalhar em dupla e não num grupo maior? Isso pode acarretar um trabalho maior para o professor? Pode, mas vai acarretar aquilo que é mais importante, a aprendizagem do aluno. Então, a organização do espaço da sala de aula não precisa seguir uma regra única, mas entendendo estilos e preferências também dos alunos. E há também um questionário, que são os questionários de estilos da aprendizagem, que foram feitos por esses autores. Ele tem 44 perguntas e está disponível de forma grátis aqui nesse endereço. E aqui esse questionário, ele ajuda a entender qual é o seu estilo de aprendizagem, ajuda você a aprender melhor sobre como você aprende. Então, quero destacar aqui 2 alertas aqui feitos pelas autoras do produto educacional. O primeiro é que os estilos de aprendizagem, eles não são fixos e nem estanques. Um estudante, ele pode apresentar diferentes estilos de aprendizagem. Olha que complexo. Em diferentes momentos. Então, a gente vai observar que ele não vai aprender sempre da mesma forma. Conforme os momentos da vida dele, os momentos os aspectos da disciplina, ele também pode apresentar outros estilos, de acordo com o conteúdo ou com a forma que este conteúdo é apresentado. Então, isso é importante que o professor esteja atento e flexível para adaptar sua prática pedagógica. Então, somente se a gente estiver observando a nossa turma, a gente consegue fazer essas adaptações. Porque essas adaptações, elas têm que ser feitas conforme as necessidades dos nossos alunos e não conforme a nossa conveniência como professores. Os estilos de aprendizagem também, eles não devem ser utilizados como uma forma de rotular ou classificar os estudantes. Ele é mais ativo, ele é mais reflexivo, ele é mais isso ou aquilo, ou ele é somente aquilo. Não é este o objetivo de estudar os estilos de aprendizagem, porque senão você vai excluir e estigmatizar, muito mais do que incluir. Cada indivíduo é único e tem uma forma particular de aprender e processar informações. Esses estilos, eles nos ajudam a pensar em práticas mais inclusivas e não servem para rotular, não devem ser utilizados para isso, porque senão você, de fato, vai acreditar que uma pessoa, ela se reduz à sua percepção, e quando na verdade a pessoa é um mundo muito mais complexo do que aquilo que você vê. Portanto, o papel do professor qual é? É entender e respeitar essas diferenças, promovendo um ambiente de aprendizagem inclusivo e colaborativo. Como é que a gente faz isso? Se a gente estiver atento às necessidades dos nossos alunos. E aí, sabendo que essas necessidades mudam o tempo todo. Elas não começam no início do ano e terminam no final do ano do mesmo jeito. Elas mudam e aí a gente precisa ir adaptando conforme essas necessidades aparecem. E aqui eu quero deixar uma frase de Rubem Alves,
um psicanalista, educador e escritor, que ele fala como a educação mudou a vida dele. Foi assim que a escola me ajudou, forçando-me a pensar ao contrário dos meus próprios pensamentos. Então, a escola é um lugar para nos desafiar, para nos fazer querer conhecer mais, e para que isso aconteça é preciso ser um espaço acolhedor e desafiador. Não desafiador no sentido de nos desestimular, mas no sentido de nos fazer querer mais. E isso eu acho importante quando a gente fala de estilos de aprendizagem, é conhecer as necessidades para que ele possa ir além até daquilo que ele mesmo acreditou que conseguiria. E aqui nós temos a leitura básica, que é com foco nesta aula dos estilos de aprendizagem. Eu recomendo que vocês leiam, que vocês assistam os vídeos que a professora Samara e a professora Josélia colocaram nesse guia pedagógico. Ele vai estar disponível também para vocês, para que vocês aprofundem essas leituras. Eu quero dizer a vocês que é um prazer a gente falar sobre este assunto, porque tanto como professora, como pessoa, é algo que é inerente à nossa profissão. A gente precisa estar bem atento àquilo que a gente faz. Então, se eu estou trazendo algo que o meu aluno não está se sentindo parte daquilo, certamente não estou alcançando o meu objetivo. Então, conhecer os estilos de aprendizagem, esforçar-se por adaptar as nossas práticas pedagógicas a esses estilos, contemplando tudo que a gente conseguir contemplar, conversando com os alunos, ouvindo. E foi assim que a gente está fazendo umas aulas mais curtinhas, porque eu ouvi vocês e vocês disseram que preferem aulas mais curtinhas. Então, por isso, organizamos essa série com aulas menores para que você possa desfrutar melhor desse conteúdo e se aprofundar nas leituras básicas. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.